Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Muito felizes, de estarmos aqui na casa do nosso Deus, para juntos meditarmos na sua palavra. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Gênesis, capítulo 37, do verso de número 1 ao verso de número 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Tema da nossa mensagem de hoje: um pai que teme ao Senhor pode preservar gerações. Um pai que teme ao Senhor pode preservar gerações. Senhor Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai. A nossa alma suspira e desfalece pelos Seus átrios, ó Pai. Nós estamos aqui nessa noite, estamos ansiosos para ouvir a Tua voz, ó Pai. Nós clamamos a Ti, rogamos, fala conosco, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de José é extremamente linda. Nós lemos aqui esse trecho, uma pequena parte da grande história, da longa história, da maravilhosa história da vida de José. Um jovem de aproximadamente 17 anos, cheio de sonhos, cheio de expectativas. Ele conta à sua família alguns sonhos que ele teve. Especificamente 2 sonhos, nós lemos aqui nesse trecho, em que no primeiro deles, ele vê, neste sonho, o seu feixe mais cheio, mais vigoroso, mais vistoso, enquanto os feixes de seus irmãos se inclinam diante do seu feixe. O outro sonho que teve
este já incluindo os seus genitores, ele sonha com uma lua e o sol e 11 estrelas se inclinando perante ele. E os seus irmãos ficam assim enciumados. Os seus irmãos ficam assim chateados, aborrecidos. Como assim? Como assim? Meus irmãos, sem dúvida, fica claro aqui neste capítulo do relato bíblico, que além desses dons, desse dom que José tinha, que José possuía, ele era o preferido de seu pai. Ele era o filho amado. Observe o versículo 3: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e faz-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Há uma discussão, meus irmãos, dos eruditos, dos estudiosos, com relação a essa túnica que Jacó tinha feito para José. Alguns dizem que era uma túnica colorida e bonita, outros dizem, utilizando assim a tradução do hebraico, grego, da Septuaginta, que apresenta apenas uma túnica longa, que ia dos pés à cabeça, melhor dizendo, que ia até os pés e até as mãos. Uma túnica comprida, uma toga. Quando nós vemos aquelas tribunas, assistindo à televisão, e vemos aqueles juízes, aqueles homens eruditos, aqueles homens sábios, eles vestem geralmente uma túnica, um manto, algo que revela ali que essa pessoa que possui esse manto, que usa essa indumentária, é alguém especial. Essa pessoa é importante, ele tem um ofício especial. Aquela túnica não apenas significava que José era o filho predileto de Jacó, mas também que o seu pai pretendia colocá-lo como o seu principal herdeiro e líder de seu clã. Lendo esse texto, nós observamos alguns pontos dessa passagem que eu queria falar com os irmãos e observá-los um por um aqui. Primeiro deles, primeiro lugar que eu vejo aqui nesse texto, e eu quero falar com os irmãos, é que vemos o pai Jacó com um amor especial pelo seu filho José, e ao mesmo tempo não o priva das obrigações de um homem. José, apesar de ser o filho amado, filho de Jacó com Raquel, a sua amada esposa, essa esposa pela qual ele trabalhou duros anos para conquistá-la, ele não privava José do trabalho. José é um jovem pastor, orientado pelo seu pai ao trabalho, orientado pelo seu pai a cuidar de si e de seus irmãos. Diz aí o versículo de número 2, esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Meus irmãos, qual o papel de um pai para seus filhos? Qual o papel de um pai para os seus filhos? Conhecemos bem a história de Jacó, o pai Jacó. Jacó foi um homem
que enganou o seu próprio pai. Diga-se de passagem, né? Isaque, o pai de Jacó, foi enganado pelo filho. Jacó engana o seu irmão em busca do direito, né, com interesse no direito da primogenitura, de receber o direito da primogenitura, e sofreu duras consequências no decorrer de sua vida. Jacó sofreu as consequências por ter enganado o seu pai. E aqui vai um conselho aos filhos: cuidado, não enganem os seus pais, porque um dia você também será pai, um dia você também será mãe. Cuidado, honra o seu pai, honra a sua mãe. Entretanto, meus irmãos, por mais que Jacó tenha sido um homem que nem sempre acertou na vida, né? Entretanto, ele era um pai zeloso, sem dúvida nenhuma. José, já com 17 anos de idade, o filho querido, por que não dizer o mais querido dentre os 12 filhos de Jacó, filho da sua amada esposa Raquel, a qual lhe deu 2 filhos, José e Benjamim. Mesmo com todas essas prerrogativas, não foi poupado do trabalho, como fica evidente aí no versículo 2. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento da nossa história, um momento em que a geração atual é uma geração órfã. É uma geração órfã. Uma geração órfã de pais muitas vezes vivos. Quem lida aí com adolescentes, quem trabalha com adolescentes diariamente nas escolas, percebem isso. O quanto os nossos jovens estão ausentes, sentem a ausência dos pais ao seu lado. É espantoso quando nós conversamos com um adolescente e quando nós conversamos com eles e perguntamos: qual o seu projeto de vida? Qual o plano que você tem para a sua vida? E muitas vezes a resposta é imediata: não tenho planos, eu não tenho objetivos, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu nem queria estar aqui. No estado, no ensino médio, nós temos uma disciplina chamada Projeto de Vida. E quando eu apresentei esse tema para uma sala do primeiro ano, um aluno lá no fundo virou para mim e disse assim: professor, projeto de vida? Como assim? Mas eu não tenho nem vida. Como eu terei um projeto de vida? E conversando melhor com esse jovem, conversando com ele mais particularmente, eu fiquei sabendo que o pai estava preso, a mãe numa situação extremamente difícil. Meus irmãos, a nossa geração está sedenta pela presença da família, a presença do pai. Jovens, praticamente homens e mulheres já constituídos, que não têm um projeto, não têm uma ambição, não sabem o que querem. Isso é perfeitamente compreensível quando nós olhamos para as famílias e vemos a família, a instituição família sendo mutilada pelas filosofias dessa vida, desse mundo, pelos pensamentos deste mundo. Lendo o livro do reverendo Alain, Crianças na Mira de Lobos, leiam esse livro, meus irmãos, leiam esse livro é muito interessante e vai dar uma visão para vocês de como anda a nossa família. Inclusive é algo que nos alerta com relação aos nossos filhos, e lá é apresentado para nós, não é isso, reverendo? A visão marxista com relação à família. O que a filosofia marxista pensa sobre a família? A família é uma instituição construída por uma religião cristã
capitalista, uma religião cristã capitalista com interesse meramente econômico. É uma invenção. A família é uma invenção do capitalismo. Isso está dentro das nossas escolas. Isso é ensinado nas nossas escolas. Isso é enfiado goela abaixo aos nossos filhos. Que a família é uma invenção da sociedade. Que o gênero é uma coisa construída socialmente e que cada sociedade se adequa à sua realidade, ao seu momento, ao seu pensamento. Essa ideologia tem destruído famílias. A família, meus irmãos, é uma invenção de Deus. A família não é uma invenção do capitalismo. A família não é uma invenção tão pouco religiosa. A família foi criada por Deus e orientada pelo próprio Deus. Deixe o homem e a mulher, o seu pai e sua mãe, o homem, o seu pai e sua mãe, una a sua mulher e tornem-se os dois uma só carne. Família é coisa de Deus. Pai, você é uma figura importante para a sua família. E por que não dizer para a sociedade? Tudo que foi transmitido aos seus filhos, sobretudo, pensando aqui na história de José, foi de suma importância para a manutenção das gerações futuras. Afinal de contas, José foi um instrumento nas mãos de Deus para preservar a nação de Israel. Nós sabemos a história, nós conhecemos a história, a fome sem precedentes, a crise sem precedentes que aquele povo passava. Se José não tivesse sido orientado pelo seu pai, se José não tivesse sido escolhido por Deus, se Deus não tivesse preservado a história desse jovem, as gerações futuras teriam sido afetadas. Vejam a importância da figura de um pai zeloso, um pai que cuida de seus filhos. Parafraseando Hernandes Dias Lopes, Deus está interessado não apenas em nós, meus irmãos, mas em nossa descendência e em nossa posteridade. Deus ele não está interessado apenas no homem Yong. Deus está interessado nos meus filhos. Hoje pela manhã, que alegria que nós tivemos de reorganizar a UPA da nossa igreja. Que maravilha! Adolescentes interessados, e hoje nós falamos lá, nós meditamos em 1 Coríntios, em que Paulo ensina como que deve ser o serviço na igreja, como que nós devemos, que a nossa obra, ela será analisada por Deus como ouro no fogo, depurada. Qual é a sua obra? Qual é a obra dos adolescentes? Eles já aprendendo isso, que maravilha, meus irmãos. É o nosso dever como pais, como responsáveis, orientar os nossos adolescentes. Em segundo lugar, nos é apresentado na bendita palavra de Deus um filho sonhador. Um filho sonhador confrontado por seus irmãos invejosos. Versículo 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José era um adolescente obediente e temente a Deus, a ponto de ser agraciado com um dom de prever o futuro por meio de sonhos. Dom este que foi o meio direto que Deus usou para exaltá-lo sobremaneira em uma terra estranha. Inveja de seus irmãos. Seus irmãos têm inveja de José. Poderíamos levantar aqui, meus irmãos, a hipótese de que José era um adolescente insensato. José era um adolescente
neófito. José era um adolescente de boca grande. Poderíamos pensar isso, levantar essa hipótese. Mas, meus irmãos, eu sei que nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, para quem nós falamos, o que nós falamos. Mas José não tinha motivos para temer. Aquele jovem, além de ter um dom especial de Deus, possuía uma intimidade com o Pai. Isso o fazia corajoso bastante para contar a eles o seu sonho. Uma pessoa com intimidade com Deus não teme o homem. A pergunta que nós fazemos e que eu fiz meditando nessa palavra é: por que, meus irmãos, muitas vezes nós tememos mais ao homem do que ao nosso Deus? Por que isso? Por que nós diante dos homens trememos e diante de Deus nós não temos coragem? Nós não somos verdadeiros. Por que nós tememos mais ao homem do que a Deus? José não tinha motivos para temer aos seus irmãos. José não tinha motivos para temer ao seu pai. Claro, respeitoso como filho obediente. Mas ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha o dom de Deus. Ele sabia muito bem quem tinha dado esse dom a ele. Uma pessoa com intimidade com Deus não teme o homem. Como nós tememos quando nós somos confrontados, mesmo sabendo que onde nós estamos é o lugar que Deus nos colocou e Ele está conosco, não importa a maneira como nos tratam, os pensamentos que as pessoas têm de nós ou em que elas acreditam sobre nós. É Deus que está com você, meu irmão. Se Deus te colocou nessa batalha, nessa jornada, neste lugar, nessa profissão, nessa função, foi Deus que te colocou. Quem é o homem para dizer isso ou aquilo sobre os propósitos de Deus? Os sonhos de José foram os motivos de toda a oposição que sofreu de seus irmãos. Podemos ver aqui uma tipologia de Cristo. Uma tipologia de Cristo em José, que também revelou a seus irmãos, aqueles que eram seus, como diz o Evangelho, mas os seus não o receberam. E também Cristo Jesus foi odiado, assim como José. Foi odiado e também vendido, assim como José, por 30 moedas de prata. A diferença, meus irmãos, a diferença entre José e Cristo é que Cristo não apenas sonhou, Ele viveu em primeiro lugar os martírios e o sofrimento, e finalmente a cruz, para depois viver a glória. José sonha com a glória. O sonho que José tem, em nenhum momento é revelado a ele, é trazido à mente de José a prisão, as agonias, o sofrimento. Imagine vocês um jovem longe de sua família, um jovem numa terra estranha, numa terra estrangeira, sendo assediado por todos os lados e se mantendo fiel a Deus. Terceiro e último ponto que nós podemos observar é que nós, como pais, devemos saber que, apesar de nós, os sonhos do Pai Celestial serão cumpridos nas vidas dos nossos filhos. Observe os versículos 10 e 11. Contando a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste?
Acaso viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Versículo 11. Podemos observar aqui duas coisas nesses dois versículos. A primeira delas é que a repreensão do pai ao ouvir o sonho do filho, que o pai repreende o filho ao ouvir o seu sonho. Eu, como pai, sempre me pergunto: qual é o meu papel diante dos sonhos dos meus filhos? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel quando eu ouço um projeto de vida, ou um projeto, ou uma expectativa de vida do meu filho de 10 anos? Qual é o meu papel? Como eu devo agir? Como eu devo responder a essa ansiedade do meu filho? As expectativas deles sobre a vida. Quantos tolimentos, meus irmãos, nós como filhos sofremos com relação aos nossos pais, e nós muitas vezes praticamos com os nossos filhos. Nós tolhemos, nós muitas vezes não acreditamos. Como assim, meu filho? É bem verdade, meus irmãos, que aqui, quando José tem esse sonho de que ele vê a lua e as estrelas e o sol se inclinando diante dele, Raquel já havia morrido. Talvez seja esse pensamento de Jacó. Mas como assim? Isso é impossível, isso não é provável, isso é improvável, isso é surreal, isso é sobrenatural. Jacó insinua aqui que o sonho de José era algo sem valor, era algo que não merecia a devida atenção. Como assim? Jacó faz uma interpretação errada da vontade de Deus para os seus. Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência seria numerosa, que ele iria para uma terra prometida e a sua descendência seria preservada, e nada poderia refutar isso, nem mesmo uma fome sem precedentes na história do povo de Deus. Jacó não se lembrou dessa promessa. Isso é improvável. Isso é improvável. Mas Deus havia prometido a Abraão. A promessa tinha sido feita. Meus irmãos, quando eu ouço pessoas dizerem Deus é fiel, eu penso: como assim? Em que sentido? Deus é fiel a mim ou Ele é fiel à sua palavra? Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel às suas promessas, e apesar das adversidades, dos contratempos, das incertezas, das intempéries, Ele cumprirá a sua vontade. Ele fará com que essas intempéries, com que essas coisas se tornem em bênção na sua vida, para que Ele faça a sua vontade, execute a sua vontade. O que me conforta aqui, meus irmãos, neste texto, é a confirmação de que Deus está no controle de nossas vidas. Todas as nossas ações são dirigidas por Deus para o cumprimento do seu propósito, e nada e nem ninguém pode mudar isso. Pai, tenha certeza de uma coisa: Deus tem um projeto na vida do seu filho, e Ele há de cumprir, por mais que você não creia nisso, por mais que você não acredite, por mais que você não queira que seja assim, ou que seja assado, ou que seja do seu jeito, mas a vontade de Deus é a que prevalece. Como que podemos concluir esse trecho? Como que eu concluo essa mensagem, meus irmãos, dessa noite? Nós podemos concluir aqui
que Deus, para fazer cumprir a sua vontade, apesar de nós, irá usar todas as circunstâncias e causas aparentemente perdidas para isso. Ele nos usa como pais para preservar a nossa descendência, para cumprirmos o seu propósito aqui neste mundo. Essa história de Jacó e de José nos mostra a importância de um pai cuidadoso e temente a Deus, como aquele pai do Salmo 128, que teme ao Senhor, que tem a sua esposa ao redor da sua mesa ali com seus filhos, e que frutificam, como a videira, né? Como os seus filhos, como o rebento da oliveira. E é interessante essa passagem, porque quando nós pensamos no rebento da oliveira, são aqueles pequenos brotos que vão se organizando diante daquela velha figueira que futuramente irá falecer, ela irá morrer, mas os seus filhos irão ficar em seu lugar e vão protegê-la. O pai que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor. É maravilhoso, meus irmãos, é maravilhoso quando nós observamos todas essas coisas. O exemplo de fidelidade a Deus na vida de José e principalmente na vida de José, mas em destaque aqui na vida de Jacó, foi capaz de salvar uma nação inteira. Há relatos históricos que algumas nações nessa época deixaram de existir, se dizimaram. A fome foi tão grande, a miséria foi tamanha que algumas nações e alguns povos deixaram de existir. Mas o povo que teme ao Senhor, ele é protegido, ele é mantido. Seja fiel a Deus como pai zeloso e cuidadoso nessa missão. Fazendo isso, poderá estar preservando gerações. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor, pela oportunidade, e que tenhamos fidelidade ao nosso Deus. Amém.